Vou ligar um radinho aqui. Boa. E aí, galera? Hoje eu quero falar com vocês sobre um fenômeno ondulatório, dois fenômenos ondulatórios, na verdade: ressonância e interferência. Se liga nisso aqui, ó. Opa! Olha só, aqui no AM temos também a Rádio Trovão para você. Esses dois fenômenos ondulatórios têm tudo a ver quando a gente sintoniza uma estação de rádio. A onda da estação transmissora encontra com a onda emitida pelo aparelho que a gente escolhe aqui a frequência, e aí a gente tem o efeito de ressonância, que é quando a gente sintoniza o rádio. O efeito de ressonância ocorre também aqui, ó, a gente pode ilustrar com o pêndulo. Quando a gente tem um movimento de oscilação natural de um sistema, ó, a gente pode trocar energia com ele, ó, de forma a parar, né, o movimento de oscilação, mas se a gente fizer causar uma interação aqui, ó, no momento certo, com a frequência certa, ó, a gente consegue aumentar a amplitude do movimento do pêndulo, que é mais ou menos dessa forma que ocorre a ressonância com as ondas. Bora falar sobre isso? Bom, pessoal, agora saímos de dentro do trovão e vamos falar sobre os fenômenos que nós comentamos lá de ressonância e interferência, tá? Então, ó, essa daqui é uma rádio, a torre de uma rádio aqui, mandando o seu sinal para um determinado espaço aí, na forma de uma onda eletromagnética, beleza? Aqui nós vamos fazer um radinho do trovão à moda antiga, tá? Aqui uma anteninha bacana. E aí eu também quero captar um sinal aqui de rádio para eu ouvir uma rádio como eu fiz lá no exemplo para vocês, né? Então eu vou sintonizar uma determinada frequência, eu vou escolher aqui, olha, a frequência da rádio aqui da minha cidade, 102,1 MHz, tá? A rádio também está transmitindo o sinal dela com essa mesma frequência aqui de 102,1 MHz, tá? Então, quando eu sintonizo a frequência nesse sinal, na verdade, o meu aparelho também vai emitir, olha só, essa mesma frequência aqui, tá? Então, o resultado desse encontro, né, da minha rádio aqui com o rádio do meu carro, com o rádio do trovão, vai gerar um efeito dessas duas ondas juntas, mais ou menos assim, olha só, vou fazer um pedacinho delas aqui, tá? Olha só, a minha onda vermelha, que não ficou tão legal, vamos fazer com a outra aqui, bacana, tá? Esse efeito, pode perceber que a gente tem aqui, olha só, crista, vale, crista, tudo juntinho, tá? Esse fenômeno, quando a gente tem um encontro de crista com crista, vale com vale, a gente pode caracterizar um tipo de interferência. Mas, na verdade, quando isso acontece de forma contínua, a gente chama esse efeito aqui de ressonância, tá? A ressonância acontece toda vez que eu tenho dois sistemas vibrantes que estão vibrando com a mesma frequência e quando eles se encontram a gente tem um aumento de amplitude. A amplitude da onda resultante aqui, olha, com a ressonância dessas duas ondas, seria uma amplitude que equivale, ó, à soma das duas ondas aqui. Então essa amplitude aqui, se cada uma tiver uma amplitude igual, a amplitude dessa onda aqui seria o dobro da amplitude da onda de cada uma separadamente, tá bom? E outra coisa legal da gente comentar, né, são os tipos de interferência que eu queria falar para vocês no início do vídeo também. Então, vou fazer aqui só com um pulso, tá? Se eu tiver vindo com um pulso assim para cima, né, formando uma crista, e um para baixo, formando um vale, e eles se encontrarem, esses dois pulsos podem inclusive se anular se eles tiverem a mesma amplitude. Momentaneamente eles podem se anular, o que caracteriza uma interferência destrutiva. Por outro lado,
como a gente teve aqui no efeito de ressonância entre as duas ondas, né? Se nós tivermos aqui um pulso para cima, se propagando aqui nesse sentido, e um pulso também para cima, se propagando no sentido contrário, no momento que eles se encontrarem, isso aqui vai gerar uma interferência construtiva, tá? E assim a gente vai ter a soma, né? O pulso resultante também vai ter o dobro da amplitude, se eles tiverem amplitudes iguais, tá bom? Então são dois fenômenos que têm muita relação, porque o da ressonância é uma interferência construtiva que acontece continuamente com dois sistemas vibrantes, que é o que acontece quando a gente capta o sinal de uma rádio, por exemplo, e aí a gente tem os dois tipos de interferência que podem acontecer. Lembrando que a interferência construtiva e destrutiva pode mudar a cada meio lambda, porque se a gente deslocar uma onda um pouquinho para um lado, né, defasar ela um pouco para o lado esquerdo ou direito, enfim, colocar isso a cada meio lambda, a gente pode ter aí uma interferência se tornando construtiva, sendo que ela era destrutiva antes, apenas com o deslocamento de um dos sinais de uma das ondas. Beleza? Valeu, galera! Até mais!